Uma babá exausta dormiu na sala com sua filha de 3 anos. Mas quando o milionário a descobriu naquele momento de vulnerabilidade total, sua reação tocou o coração mais frio, porque às vezes é nos momentos mais frágeis que encontramos nossa maior força. Bem-vindos a Histórias Sem Fim. Antes de mergulharmos nesta jornada de transformação e amor verdadeiro, me contem nos comentários. Qual é o seu nome e de onde vocês estão nos acompanhando? Adoro saber que nossas histórias tocam corações em cada cantinho do Brasil e do mundo, e quero conhecer cada um de vocês. A história que compartilho hoje começou nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro, onde Isabela Santos carregava o peso do mundo nos ombros, uma mãe solo de 27 anos, que trabalhava em múltiplos empregos só para garantir que sua pequena Sofia tivesse um teto e comida na mesa. Ela jamais imaginou que uma entrevista de babá numa cobertura luxuosa na Barra da Tijuca seria o início da maior transformação de sua vida. Porque esse emprego a colocaria no caminho de Dante Ferreira, um empresário de 40 anos que havia fechado o coração para o amor após perder sua família inteira em uma tragédia. Um homem que descobriria que, às vezes, a cura para uma alma destruída vem nas mãos delicadas de quem também conhece a dor. Preparem-se para uma história onde mundos completamente diferentes se chocam, onde uma criança órfã encontra uma nova família, onde uma mãe guerreira prova que merece ser amada e onde um homem endurecido pela perda aprende novamente o significado da palavra lar. Peguem aquele cafezinho, se acomodem bem aí e venham comigo descobrir como um flagra aparentemente constrangedor se transformou no início da família mais linda que vocês já viram. Porque esta é a prova de que às vezes nossas maiores bênçãos chegam disfarçadas dos nossos piores medos. O despertador gritou às 5 da manhã, cortando o silêncio do pequeno apartamento em Realengo como uma lâmina afiada. Isabela Santos abriu os olhos no escuro, sentindo o peso familiar da exaustão em cada músculo do corpo. Ao seu lado, na cama de solteiro que dividia com a filha, Sofia dormia profundamente, os cachos castanhos espalhados pelo travesseiro desbotado. 3 anos. Sua pequena princesa tinha apenas 3 anos, e já havia visto mais mudanças e incertezas do que muitas crianças veem em toda a infância. Isabela observou por um momento o rostinho sereno da filha, sentindo o coração apertar com aquela mistura de amor feroz e culpa que a acompanhava todos os dias. Mais um dia, meu amor, sussurrou, beijando levemente a testa morna de Sofia. A mamãe vai conseguir. O apartamento de um quarto em Realengo não passava de 40 metros quadrados. A sala, cozinha e quarto se misturavam num espaço apertado que cheirava à umidade e aos sonhos adiados de uma vida melhor. Pelas paredes finas, Isabela ouvia os vizinhos se preparando para mais um dia de luta na cidade grande. Eram todos iguais ali, pessoas honestas tentando sobreviver com dignidade numa realidade que não facilitava para ninguém. Isabela se levantou com cuidado para não acordar Sofia e caminhou até o banheiro minúsculo. No espelho rachado acima da pia, viu o reflexo de uma mulher de 27 anos que parecia carregar o peso de muito mais tempo. Os olhos castanhos, antes brilhantes e cheios de sonhos, agora exibiam olheiras profundas. O cabelo negro, que um dia foi sua vaidade, estava preso num coque simples e prático. Você consegue, disse para si mesma, repetindo o mantra que a mantinha de pé todos os dias. Por ela, você consegue qualquer coisa. A rotina matinal era uma dança ensaiada de eficiência. Banho rápido, café preto forte, uma fatia de pão com margarina para ela e outra para Sofia quando acordasse. Isabela verificou o celular. 5 mensagens no WhatsApp. 3 clientes queriam designs gráficos urgentes. Uma família precisava de alguém para cuidar das crianças à tarde. E sua amiga Carla avisava sobre uma vaga de babá numa cobertura na Barra da Tijuca. Isabela parou, relendo a mensagem de Carla. Barra da Tijuca. O bairro dos sonhos, onde as pessoas viviam vidas que ela só via na televisão. A vaga era para cuidar de uma criança de 6 anos, filho de um empresário viúvo. O salário mencionado fez seu coração disparar. Era mais do que ela ganhava com todos os seus trabalhos esporádicos somados. Isa, menina, sei que é longe, mas vale a pena tentar.
O cara é meio fechadão, mas paga bem. E olha, depois do que você passou com o Rodrigo, qualquer coisa é melhor do que aquele inferno, dizia a mensagem de Carla. Rodrigo. O nome ainda causava um aperto no peito de Isabela. Seu ex-marido, o pai de Sofia, havia se tornado o pesadelo de suas noites. Depois do divórcio tumultuado, ele não se conformou que ela tivesse pedido a separação. As ameaças constantes de tentar tirar Sofia dela eram como uma espada sobre sua cabeça. Você não tem condições de criar minha filha, ele repetia sempre que podia. E o pior é que, olhando ao redor do apartamento minúsculo, Isabela às vezes temia que ele tivesse razão. Sofia se mexeu na cama, soltando um pequeno murmúrio. Isabela voltou rapidamente para o quarto, sentando-se na beirada da cama. Bom dia, princesa, disse suavemente, acariciando os cachos da menina. Sofia abriu os olhinhos castanhos, exatamente iguais aos da mãe, e sorriu daquele jeito que fazia o mundo de Isabela fazer sentido novamente. Mamãe, posso ir com você hoje? Perguntou a menina, se sentando e esfregando os olhos. Era sempre a mesma pergunta, e sempre partia o coração de Isabela. Sofia passava a maior parte dos dias na creche pública do bairro ou com a vizinha, Dona Fátima, uma senhora bondosa que cuidava da menina quando Isabela precisava trabalhar em horários que a creche não funcionava. Hoje não, meu amor. A mamãe vai trabalhar, mas à noite nós vamos assistir desenho juntas, tá bom? Sofia assentiu, acostumada com a rotina, mas Isabela viu uma pontinha de tristeza nos olhos da filha. Aquela expressão a matava por dentro. Depois de deixar Sofia na creche, uma caminhada de 15 minutos sob o sol do Rio de Janeiro, que já prometia ser escaldante, Isabela embarcou no trem para o centro da cidade. A viagem de quase 2 horas até a Barra da Tijuca seria uma odisseia, mas aquela vaga poderia mudar tudo. No trem lotado, espremida entre trabalhadores como ela, Isabela fechou os olhos e permitiu-se sonhar por alguns minutos. E se conseguisse aquele emprego? E se finalmente tivesse estabilidade? E se pudesse dar a Sofia uma vida melhor? O celular vibrou. Era uma mensagem de um cliente cancelando um trabalho de design que ela contava para pagar o aluguel. Isabela sentiu o estômago afundar. Cada real que deixava de entrar era uma conta que ficaria em aberto, um problema a mais numa lista que já parecia infinita. Meu Deus, murmurou baixinho, olhando pela janela do trem as favelas que se estendiam pela paisagem urbana. Por favor, que essa vaga dê certo. Eu prometo que vou trabalhar como nunca, só me dê essa chance. A fé era tudo o que lhe restava às vezes. A fé e o amor incondicional que sentia por Sofia. Foram esses 2 sentimentos que a tiraram de um casamento onde Rodrigo controlava cada passo seu, cada amizade, cada real que entrava em casa. Foram esses mesmos sentimentos que a fizeram juntar coragem para pedir o divórcio, mesmo sabendo que a vida seria 1000 vezes mais difícil. Você vai ver do que eu sou capaz, havia dito para Rodrigo no dia em que saiu de casa com Sofia no colo e uma mala com suas poucas roupas. Eu vou provar que sou uma boa mãe, com ou sem você. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Você não vai conseguir me sustentar sozinha. Vai vir rastejando de volta em algumas semanas. 2 anos haviam se passado, e Isabela continuava de pé, lutando, provando que ele estava errado. O trem finalmente chegou à Central do Brasil. Isabela desceu e se dirigiu para a rodoviária, onde pegaria o ônibus para a Barra. Durante a viagem, ela aproveitou para trabalhar no celular, terminando um logotipo para uma pequena empresa. O trabalho freelance como designer gráfica era incerto. Às vezes, sobrava serviço, às vezes ficava dias sem nada. Mas era o que ela sabia fazer, e cada projeto era um degrau na escada íngreme da sobrevivência. A paisagem mudou drasticamente conforme o ônibus se aproximava da Barra da Tijuca. Os prédios ficaram mais altos, mais modernos, as ruas ficaram mais largas e limpas, os carros mais novos e caros. Era literalmente outro mundo, e Isabela se sentiu como uma intrusa adentrando um território que não lhe pertencia. Ela verificou o endereço no celular. Condomínio Ocean View.
O nome já dizia tudo sobre o padrão do lugar. Isabela desceu do ônibus e caminhou pelas calçadas impecáveis, sentindo-se pequena diante da opulência ao redor. O prédio era uma obra de arte moderna, com vidros espelhados que refletiam o azul do céu carioca. Na portaria, um segurança uniformizado a olhou com desconfiança. "Bom dia, vim para uma entrevista de emprego com o Sr. Dante Ferreira", disse Isabela, tentando soar mais confiante do que se sentia. O segurança verificou uma lista e, após confirmar seu nome, indicou o elevador. Cobertura. Último andar. O elevador subiu silenciosamente e Isabela aproveitou para se olhar rapidamente no espelho das portas. Alisou o vestido simples, mas limpo, verificou se o cabelo estava no lugar. Respirou fundo. Aquela era sua chance, talvez a única que teria. As portas se abriram direto numa antessala luxuosa. Isabela nunca havia visto nada igual. O piso de mármore brilhava como um espelho, e através das enormes janelas de vidro, via-se uma vista deslumbrante da praia da Barra e do oceano que se estendia até o horizonte. "Senhorita Isabela", uma voz feminina e gentil chamou sua atenção. Uma senhora de uns 60 anos, elegante e com um sorriso acolhedor, aproximou-se. "Sou Carmen, a governanta. O Sr. Dante a está esperando." Isabela seguiu Carmen através do apartamento, tentando não parecer impressionada demais com o que via. A decoração era sofisticada, mas não ostentosa, com tons neutros e móveis de design. Tudo respirava bom gosto e muito dinheiro. "O senhor está no escritório", disse Carmen, parando diante de uma porta de madeira escura. "Ele pode parecer um pouco reservado no início, mas é um bom homem, principalmente depois de tudo o que passou." Antes que Isabela pudesse perguntar o que ela quis dizer, Carmen bateu na porta. "Entre", veio uma voz masculina do outro lado. Isabela respirou fundo e abriu a porta, entrando numa sala que mais parecia um escritório corporativo. Atrás de uma mesa enorme, um homem ergueu os olhos de alguns papéis. Dante Ferreira era exatamente o que Isabela imaginara que seria um empresário milionário. Alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro que vestia. Os cabelos negros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, dando-lhe um ar distinto. Mas foram os olhos que mais a impressionaram, cinzentos como uma tempestade, inteligentes, mas carregando uma tristeza que ela reconhecia. "Senhorita Santos", disse ele, gesticulando para a cadeira à frente da mesa. Sua voz era profunda, controlada. "Sente-se." Isabela sentou-se na ponta da cadeira, as mãos cruzadas no colo. Dante a observou por um momento, e ela teve a sensação de estar sendo avaliada não apenas como uma candidata a emprego, mas como pessoa. "Fale-me sobre sua experiência com crianças", disse ele sem preâmbulos. "Bem, eu tenho uma filha de 3 anos, começou Isabela, e viu uma sombra passar pelo rosto dele. "Além disso, já cuidei de algumas crianças na vizinhança e..." "Você tem uma filha?" Ele interrompeu, o tom ficando mais frio. "Sim, senhor. Sofia. Ela tem 3 anos e é uma menina muito calma e educada. Estuda numa creche perto de casa e..." "Senhorita Santos", ele a interrompeu novamente, cruzando os braços. "Estou procurando alguém para cuidar exclusivamente do meu sobrinho Gabriel. Ele tem 6 anos e perdeu os pais há 2 anos. Precisa de atenção integral, cuidados especializados. Não posso contratar alguém que terá sua atenção dividida." O coração de Isabela afundou. Ela sabia que mencionar Sofia poderia ser um problema, mas não podia mentir. Nunca conseguiria esconder a existência da filha. Nem queria. "Senhor Ferreira", ela disse, a voz firme apesar do nervosismo. "Eu entendo suas preocupações, mas posso garantir que minha condição de mãe só me torna melhor no que faço. Eu sei o que uma criança precisa, sei como dar carinho, segurança, educar com amor, mas também com limites. E Sofia não seria um problema, ela..." "Não", ele disse, se levantando. "Lamento, mas não é o que procuro." Isabela ficou de pé também, sentindo a oportunidade escorrer por entre os dedos como areia. Mas então, olhou pela janela e viu a vista do mar. Pensou no salário que mudaria sua vida.
Pensou em Sofia na creche esperando por ela. Senhor Ferreira, disse, a voz mais firme. O senhor nem me conhece. Não sabe do que sou capaz. Me dê uma chance. Uma única chance de mostrar meu trabalho. Um dia, apenas um dia. Se não ficar satisfeito, eu saio e nunca mais volto. Mas me permita mostrar que posso cuidar do Gabriel como se fosse meu próprio filho. Dante a encarou por um longo momento. Havia algo naqueles olhos dela, uma determinação que ele reconheceu. Era a mesma determinação que via no espelho nos dias mais difíceis após o acidente que levou sua família. Onde está sua filha agora? Perguntou. Na creche. Ela fica lá das 7 às 17 horas. E depois das 17? Isabela hesitou. Ela fica com uma vizinha ou... comigo. Ou com você onde? A pergunta pendurou no ar. Isabela sabia que era o momento da verdade. Onde eu estiver trabalhando, Sr. Ferreira. Minha filha é minha responsabilidade, e eu jamais a abandonaria por um emprego. Dante a estudou por mais um momento. Havia honestidade brutal naquela resposta, uma franqueza que o desarmou. Muito bem, disse finalmente. Uma semana de experiência. Mas que fique claro, meu sobrinho é a prioridade. Qualquer coisa que comprometa o bem-estar dele, e a senhora estará na rua. O alívio que Isabela sentiu foi tão intenso que ela quase vacilou. Obrigada, Sr. Ferreira. O senhor não vai se arrepender. Veremos, foi tudo o que ele disse. Carmen vai explicar a rotina. Pode começar amanhã às 8 horas. Enquanto Isabela saía do escritório com Carmen, não viu Dante ficar parado na janela, observando-a se afastar. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Uma força silenciosa, uma determinação que ele havia perdido há muito tempo. No ônibus de volta para Realengo, Isabela permitiu-se sorrir pela primeira vez em semanas. Era apenas o começo, apenas uma chance, mas era mais do que tinha ontem. E se havia aprendido alguma coisa nos últimos 2 anos, era que às vezes uma única chance era tudo o que uma pessoa precisava para mudar sua vida completamente. Quando chegou à creche para buscar Sofia, a menina correu em sua direção com os braços abertos. Mamãe, como foi o trabalho novo? Isabela a pegou no colo, girando com ela no ar. Pode ser que a mamãe tenha conseguido algo muito bom para nós, princesa. Vamos ser ricas? Perguntou Sofia, com a inocência de quem não entendia o peso das palavras. Vamos ser felizes, respondeu Isabela, beijando a testa da filha. E isso é mais importante que qualquer riqueza. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Isabela ficou acordada planejando. Arrumou sua única roupa social, preparou um lanche simples para levar, organizou os materiais de trabalho freelance no laptop antigo. Amanhã seria o primeiro dia do resto de sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela Santos dormiu com esperança no coração. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Isabela já estava acordada há 20 minutos, olhando para o teto rachado do apartamento. Os nervos não a deixaram dormir direito. Era seu primeiro dia de trabalho na cobertura, e ela sabia que tinha apenas uma chance de causar uma boa impressão. Sofia ainda dormia profundamente ao seu lado, os cachos espalhados pelo travesseiro. Isabela observou a filha por um momento, sentindo aquela mistura familiar de amor e determinação que a movia todos os dias. Hoje vai ser diferente, meu amor, sussurrou, beijando levemente a testa morna da menina. Hoje a mamãe vai conseguir. O banho foi rápido. A água quente durava apenas alguns minutos no apartamento. Isabela vestiu sua única roupa social, uma saia preta simples e uma blusa branca que havia passado na noite anterior. No espelho pequeno do banheiro, prendeu os cabelos num coque elegante e passou um pouco de rímel, seu único item de maquiagem. Você consegue, disse para o próprio reflexo. Por ela, você consegue. A viagem até a Barra da Tijuca começou antes das 6 da manhã. Primeiro, deixar Sofia na creche. A diretora havia concordado em abrir mais cedo especialmente para ela. Depois, a odisseia do transporte público. Trem, metrô, ônibus. Quase 2 horas de trajeto,
Mas Isabela utilizou cada minuto para mentalizar como seria seu primeiro dia. Às 8 horas em ponto, ela estava na portaria do Ocean View, impecável apesar da viagem cansativa. O mesmo segurança da véspera a cumprimentou com um aceno de cabeça, já familiarizado com sua presença. No elevador que subia até a cobertura, Isabela respirou fundo. Seja profissional, seja carinhosa, seja indispensável, repetiu para si mesma. Carmen a recebeu com um sorriso acolhedor. A governanta tinha algo de maternal que tranquilizou Isabela imediatamente. Bom dia, querida. Pontual, ótimo sinal, disse Carmen, conduzindo-a para dentro. Gabriel ainda está dormindo. O Sr. Dante já saiu para uma reunião, mas deixou instruções claras. Enquanto caminhavam pela cobertura, Carmen foi explicando a rotina. Gabriel acorda por volta das 8h30, toma café da manhã, nada muito elaborado. Ele é meio seletivo com comida, depois tem atividades educativas até o almoço. À tarde pode brincar ou assistir desenhos, mas sempre com supervisão. Isabela absorvia cada informação como uma esponja. Observava cada detalhe da casa, memorizando a localização dos cômodos, notando os porta-retratos espalhados por alguns móveis, fotos que pareciam esconder histórias tristes pelos rostos ausentes que via em algumas delas. E Gabriel, como ele é? Perguntou Isabela. Carmen parou por um momento, escolhendo as palavras. É um menino doce, mas muito reservado. Depois que perdeu os pais, bem, ele se fechou muito. O Sr. Dante faz o que pode, mas... Ela suspirou. Ambos estão tentando se curar, cada um do seu jeito. O que aconteceu com os pais dele? Acidente de carro. Há 2 anos. O Sr. Dante perdeu o irmão, a cunhada e... Carmen hesitou. Bem, também perdeu pessoas muito importantes naquele dia. Isabela sentiu um aperto no peito. Agora entendia a tristeza que vira nos olhos de Dante na véspera. Era a tristeza de quem conhecia perdas profundas. Um barulho de passos pequenos interrompeu a conversa. Gabriel apareceu na sala, ainda de pijama, os cabelos escuros despenteados pelo sono. Era uma criança bonita, com olhos grandes e expressivos, mas havia uma seriedade em seu rosto que não condizia com seus 6 anos. Bom dia, Gabriel, disse Isabela, agachando-se para ficar na altura dele. Eu sou a Isabela. Vou cuidar de você a partir de hoje. O menino a olhou com curiosidade, mas manteve distância. Você vai embora igual às outras? Perguntou com uma franqueza que cortou o coração de Isabela. Não tenho planos de ir embora, respondeu ela com sinceridade. Que tal tomarmos café da manhã juntos e você me contar o que gosta de fazer? Gabriel assentiu timidamente e seguiu para a cozinha. Durante o café, Isabela observou seus hábitos. Comia devagar, separava meticulosamente as frutas que não gostava, bebia o leite em pequenos goles. Era uma criança que controlava o pouco que podia controlar em sua vida. Você gosta de desenhar? Perguntou Isabela, notando alguns lápis de cor sobre a bancada. Um pouco, disse Gabriel, o rosto se iluminando ligeiramente. Que coincidência! Eu trabalho com desenhos, sou designer gráfica. Que tal depois do café você me mostrar seus desenhos? Pela primeira vez, Gabriel sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. As primeiras horas passaram tranquilamente. Gabriel mostrou seus desenhos. A maioria eram casas com famílias felizes. E Isabela sentiu o coração apertar ao perceber que em todos eles havia pai, mãe e filho juntos. Era o que o menino mais desejava. Este aqui é lindo, disse ela, apontando para um desenho de uma família na praia. Você gosta da praia? Gosto, mas não vou mais desde que meus pais foram embora. Isabela escolheu as palavras cuidadosamente. Sabe, eu tenho uma filhinha que também gosta muito da praia. Talvez um dia vocês possam brincar juntos na areia. Você tem uma filha? Gabriel perguntou interessado. Tenho. Ela se chama Sofia e tem 3 anos. É bem menor que você, mas é muito esperta e carinhosa. Gabriel processou a informação em silêncio.
Depois perguntou: ela também não tem pai? A pergunta foi tão direta que Isabela precisou de um momento para responder. Ela tem um pai, mas eles não moram mais juntos. Agora somos só eu e ela, como você e seu tio Dante. Tio Dante fica triste às vezes, Gabriel disse baixinho. Ele acha que eu não percebo, mas percebo, principalmente quando olha as fotos da tia Helena e do primo Léo. Isabela sentiu um nó na garganta. Dante havia perdido muito mais do que apenas o irmão no acidente. Havia perdido uma família inteira. O dia transcorreu numa rotina agradável. Gabriel era uma criança fácil de lidar, educada e inteligente. Eles fizeram atividades educativas, Gabriel mostrou seus brinquedos e Isabela contou histórias inventadas na hora. O menino ria. Um som que, segundo Carmen, estava se tornando cada vez mais raro naquela casa. Por volta das 3 da tarde, Gabriel cochilou no sofá da sala enquanto assistiam a um desenho animado. Isabela aproveitou para organizar os brinquedos e observar melhor a cobertura. Era realmente impressionante. Móveis de design, tecnologia de ponta, uma vista do mar que parecia um cartão postal. Mas havia algo frio naquele ambiente. Uma ausência de vida que apenas a presença de Gabriel quebrava. Às 6 da tarde, Dante chegou do trabalho. Isabela ouviu a chave na fechadura e se endireitou, preparando-se para o relatório do dia. Gabriel, que havia acordado há alguns minutos, correu para receber o tio. Tio Dante, a Isabela é legal. Ela sabe fazer vozes diferentes para contar histórias e tem uma filha pequenininha. Dante apareceu na sala, ainda vestindo um terno impecável, apesar do dia de trabalho. Seus olhos cinzentos passaram rapidamente por Isabela antes de se focarem no sobrinho. É mesmo? E como foi seu dia, campeão? Foi bom. A Isabela disse que talvez um dia eu possa conhecer a Sofia e brincarmos na praia juntos. Isabela viu a expressão de Dante se endurecer ligeiramente. Ela havia mencionado Sofia sem pensar nas consequências. Gabriel, que tal ir lavar as mãos para o jantar? Disse Dante. E o menino saiu correndo. Quando ficaram sozinhos, Dante se virou para Isabela. Senhorita Santos, podemos conversar? Claro, disse ela, sentindo uma tensão no ar. Entendi que você mencionou sua filha para Gabriel. Sim, senhor. Ele perguntou. E eu achei melhor ser honesta. Gabriel é uma criança muito perceptiva e... Senhorita Santos, ele a interrompeu, o tom formal. Deixei claro ontem que meu sobrinho é a prioridade. Não acho apropriado que ele se apegue à ideia de brincar com sua filha quando sabemos que isso não será possível. Isabela sentiu o sangue subir à cabeça. E por que não seria possível? Dante a encarou, surpreso com a ousadia da pergunta. Porque são mundos diferentes, senhorita Santos. Porque Gabriel precisa de estabilidade, não de expectativas que podem ser frustradas. Estabilidade? Isabela repetiu, tentando manter o tom respeitoso. Senhor. Ferreira, com todo respeito, seu sobrinho está órfão há 2 anos e, segundo Carmen, vocês já tiveram várias babás. Onde está a estabilidade nisso? O silêncio que se seguiu foi tenso. Dante a olhava como se não acreditasse que ela havia questionado suas decisões. Gabriel se abriu hoje pela primeira vez em muito tempo, continuou Isabela, aproveitando que ele não havia respondido. Ele riu, contou histórias, fez perguntas. A ideia de ter uma amiguinha da idade dele o animou. Não estou sugerindo que minha vida pessoal se misture com o trabalho, mas sim que 2 crianças que passaram por perdas possam se ajudar mutuamente. Dante a estudou por um longo momento. Havia fogo naqueles olhos castanhos, uma paixão que ia além de uma simples funcionária defendendo seu emprego. Sua filha, ele disse finalmente. Onde ela fica enquanto você está aqui? Na creche até às 5, depois com uma vizinha. E aos fins de semana? Isabela hesitou. Comigo. Comigo onde? A pergunta pendurou no ar. Isabela sabia que era outro momento de verdade. Onde eu precisar estar, Sr. Ferreira? Se for necessário trabalhar no fim de semana, ela estará comigo. Sempre estará. Mesmo que isso signifique trazê-la aqui? Se for necessário, sim.
Dante ficou em silêncio por mais um momento. Depois, para a surpresa de Isabela, ele assentiu. Muito bem. Mas que fique claro, isso é um teste. Qualquer problema, qualquer situação que comprometa o bem-estar de Gabriel, e nossa experiência se encerra imediatamente. Entendido, disse Isabela, mal acreditando no que estava ouvindo. Naquele momento, Gabriel voltou correndo para a sala. Tio Dante, a Isabela vai jantar com a gente? Dante olhou para Isabela. Não, campeão. A Isabela precisa voltar para casa, para a filhinha dela. Mas ela pode voltar amanhã? Gabriel perguntou ansioso. Pode, disse Dante, e Isabela viu um sorriso quase imperceptível passar por seus lábios. Ela volta amanhã. O trajeto de volta para Realengo foi diferente daquele da manhã. Isabela estava cansada, mas havia uma energia positiva correndo por suas veias. Havia conseguido não apenas manter o emprego no primeiro dia, mas também havia quebrado algumas barreiras. Quando chegou à creche para buscar Sofia, a menina correu para seus braços como sempre fazia. Mamãe, como foi o trabalho novo? Foi muito bom, meu amor. E sabe que mais? Conheci um menino chamado Gabriel que talvez você possa conhecer em breve. Ele é legal? Muito legal. Ele gosta de desenhar, igual a você. No ônibus de volta para casa, com Sofia no colo observando as luzes da cidade, Isabela refletiu sobre o dia. Dante Ferreira era um homem complicado, ferido, mas não era cruel. Gabriel era uma criança doce que precisava de carinho e atenção. E ela havia conseguido seu espaço ali, mesmo que ainda fosse um espaço frágil. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Isabela sentou-se no pequeno sofá da sala e permitiu-se sonhar. E se aquilo desse certo? E se ela conseguisse ajudar Gabriel a sorrir mais? E se conseguisse estabilidade financeira? E se... O celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Santos, é Dante Ferreira. Gabriel pediu que eu enviasse esta mensagem. Obrigado por fazer eu me lembrar de como é rir. Até amanhã. Gabriel e Dante. Isabela sorriu, sentindo o coração aquecer. Talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado não apenas um emprego, mas um lugar onde poderia fazer a diferença. E talvez, no processo, também encontrasse algo que não sabia que estava procurando. O segundo dia de trabalho trouxe surpresas. Gabriel estava mais aberto, fazia mais perguntas, sorria com mais frequência. Durante o almoço, ele perguntou se Sofia gostava de massinha de modelar. Por que você quer saber? Perguntou Isabela. Porque pensei que talvez ela quisesse brincar comigo de fazer bichinhos com massinha. Eu sei fazer um leão muito legal. Isabela sentiu o coração apertar de ternura. Tenho certeza de que ela adoraria. Foi então que Dante chegou mais cedo do trabalho, por volta das 4 da tarde. Isabela o viu observando à distância, enquanto ela e Gabriel brincavam no jardim da cobertura. Havia algo diferente em sua expressão, menos dureza, mais curiosidade. Como ele está? Perguntou quando Gabriel saiu para beber água. Bem, muito bem. Ele é uma criança incrível, Sr. Ferreira. Dante, ele corrigiu, surpreendendo-a. Aqui em casa pode me chamar de Dante. Isabela assentiu, sentindo que algo havia mudado entre eles. Era sutil, mas era um começo. Quando estava se preparando para ir embora, Gabriel se aproximou timidamente. Isabela, você acha que Sofia gostaria de vir brincar aqui no sábado? Tio Dante disse que posso convidar. Isabela olhou para Dante, que estava parado na porta, observando a cena. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Acho que ela adoraria, Gabriel. E foi assim que, no final de apenas 2 dias, Isabela percebeu que sua vida havia começado a mudar de maneiras que ela não havia antecipado. Não era apenas sobre o emprego, não era apenas sobre dinheiro. Era sobre conexões humanas, sobre cura, sobre 2 crianças que precisavam uma da outra tanto quanto 2 adultos feridos que ainda não sabiam que também precisavam se curar.
A semana que se seguiu foi uma sucessão de pequenos milagres. Gabriel sorria todos os dias, falava sobre Sofia com entusiasmo, fazia planos para o sábado. E Dante observava tudo com aqueles olhos cinzentos que pareciam guardar tempestades, mas que, aos poucos, começavam a mostrar lampejos de algo que se parecia com paz. O sábado chegou carregado de expectativas. Isabela acordou cedo, mesmo sendo fim de semana, com borboletas no estômago. Sofia saltitava pelo apartamento minúsculo, animada com a perspectiva de conhecer Gabriel e ver a casa grande perto da praia, que a mãe havia descrito. "Mamãe, o Gabriel vai gostar de mim?" perguntou Sofia enquanto Isabela arrumava seus cachos numa Maria Chiquinha. "Ele vai amar você, princesa. Mas lembra do que conversamos? Precisamos nos comportar bem, falar baixo e não mexer nas coisas sem pedir, ok?" Sofia assentiu solenemente, como se estivesse se preparando para uma missão muito importante. A viagem até a Barra foi uma aventura para Sofia, que grudou o rostinho na janela do ônibus, maravilhada com a paisagem que mudava conforme se aproximavam do oceano. Isabela observava a filha, dividida entre a alegria de vê-la tão empolgada e a preocupação de que tudo desse certo. Quando chegaram ao Ocean View, Sofia segurou firme na mão da mãe, os olhinhos arregalados diante da imponência do prédio. "É aqui que você trabalha, mamãe?" "É aqui, meu amor." Na portaria, o segurança já as conhecia e sorriu para Sofia. "E esta deve ser a princesinha que veio brincar." Sofia escondeu o rosto na perna de Isabela, tímida, mas sorrindo. O elevador subiu lentamente até a cobertura e Isabela sentiu os nervos à flor da pele. Era a primeira vez que misturava sua vida pessoal com o trabalho de forma tão direta. Se algo desse errado, Carmen as recebeu com o sorriso caloroso de sempre. "E esta deve ser a famosa Sofia. Gabriel não para de falar em você desde quinta-feira." Sofia olhou para Carmen com curiosidade. "A senhora mora na casa grande também?" "Trabalho aqui, querida, igual a sua mamãe. E posso te dizer que Gabriel está esperando você com uma surpresa muito especial." Elas entraram na cobertura e Sofia ficou boquiaberta. Nunca havia visto tanto espaço, tantos móveis bonitos, tanta luz entrando pelas janelas enormes. Mas foi a vista do mar que a deixou verdadeiramente impressionada. "Mamãe, olha, o mar é azul de verdade." Isabela sorriu, lembrando-se de que Sofia estava acostumada apenas com as águas poluídas da Baía de Guanabara, vistas de longe durante as viagens de ônibus. "Sofia!" Gabriel apareceu correndo da sala, trazendo algo nas mãos. "Você veio! Olha, eu fiz isso para você!" Era um pequeno leão feito de massinha de modelar, colorido e cheio de detalhes. Sofia olhou para Isabela, pedindo permissão, e depois estendeu as mãozinhas para receber o presente. "É lindo. Obrigada", disse ela, abraçando o leãozinho com cuidado. Gabriel ficou vermelho de alegria. "Quer ver meu quarto? Tem um monte de brinquedos." As duas crianças saíram correndo, e Isabela ouviu suas risadas ecoando pelo corredor. Carmen sorriu ao lado dela. "Há muito tempo não ouço Gabriel tão animado assim." "Ele é um menino especial", disse Isabela. "Onde está o senhor I?" "Onde está Dante?" "No escritório, mas deve sair logo. Ele tem trabalhado demais ultimamente. Desde que você chegou, na verdade." Isabela franziu as sobrancelhas. "Como assim?" Carmen hesitou, como se tivesse falado demais. "Bem, ele tem saído mais cedo do trabalho para acompanhar como Gabriel está. E à noite? Às noites ele não se tranca mais no escritório até de madrugada. Ele fica na sala, ouvindo Gabriel contar sobre o dia com você." O coração de Isabela se acelerou ligeiramente. Dante estava prestando atenção em como ela cuidava de Gabriel. As horas da manhã passaram voando. As crianças brincaram no jardim da cobertura, fizeram desenhos juntas, construíram castelos com blocos de montar. Sofia, inicialmente tímida, logo se soltou com Gabriel, que se mostrou um irmão mais velho, carinhoso e protetor. Isabela observava tudo de perto,
maravilhada com a conexão natural entre eles. Gabriel ensinava pacientemente os jogos para Sofia, que o escutava com admiração. Era exatamente o que ela havia imaginado que poderia acontecer. Dante apareceu por volta do meio-dia, vindo do escritório com uma pasta na mão. Parou na porta da sala e ficou observando a cena. As duas crianças no chão, cercadas de brinquedos, rindo alto enquanto tentavam montar um quebra-cabeça gigante. Isabela estava sentada no sofá, orientando e participando da brincadeira. "Tio Dante!" Gabriel correu para ele. "A Sofia é muito legal. Ela sabe contar uma história de uma princesa que vira sereia." "É mesmo?" Dante olhou para Sofia, que se escondeu timidamente atrás de Isabela. "E como é essa história?" Sofia sussurrou algo no ouvido de Isabela, que sorriu. "Ela está um pouco tímida, mas promete contar para o senhor depois do almoço." "Dante," ele corrigiu automaticamente. "E vocês vão almoçar aqui?" Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação que pegou Isabela de surpresa. "Não é necessário. Nós podemos..." "Carmen já preparou para 4 pessoas", ele disse. E havia algo em sua voz que não admitia discussão. "Gabriel ficaria desapontado se vocês fossem embora agora." O almoço foi uma experiência surreal para Isabela. Sentar à mesa de jantar daquela cobertura, com vista para o mar, ao lado de um empresário milionário e vendo sua filha conversar animadamente com Gabriel sobre desenhos animados, parecia um sonho. Dante estava mais relaxado do que ela já havia visto. Fazia perguntas para Sofia, ouvia suas histórias com atenção genuína e até sorriu algumas vezes. Havia algo de paternal em seu jeito com as duas crianças que aqueceu o coração de Isabela. "Sofia, você gosta de nadar?" perguntou ele durante a sobremesa. "Não sei nadar", respondeu ela honestamente. "Mamãe disse que um dia vai me ensinar, mas ainda não tivemos tempo." Isabela sentiu o rosto esquentar. Claro que não tinham tido tempo, ou dinheiro para pagar aulas de natação. "Tio Dante nada muito bem", disse Gabriel. "Ele tem uma piscina aqui no prédio." "Gabriel", disse Dante suavemente, percebendo o constrangimento de Isabela. "Que tal mostrarmos o jardim para Sofia depois do almoço?" À tarde, as crianças brincaram no jardim da cobertura, enquanto Isabela e Dante ficaram na varanda, observando. Havia um silêncio confortável entre eles, algo que Isabela não esperava. "Ela é uma menina especial", disse Dante, observando Sofia ensinar Gabriel a fazer coroas de flores com as margaridas do jardim. "Obrigada. Gabriel também é incrível. O senhor, Dante, deve estar muito orgulhoso dele." "Estou, mas também estou preocupado." Ele se virou para ela. "Ele se apegou muito rápido a vocês duas. Se algo der errado..." "Nada vai dar errado", disse Isabela com firmeza. "Não enquanto depender de mim." Dante a estudou por um momento. "Por que você faz isso? Por que trabalha tanto? Se sacrifica tanto?" A pergunta a pegou desprevenida. "Ela é minha filha. É minha responsabilidade. Mas há mais do que isso. Eu vejo nos seus olhos. Há uma história por trás." Isabela hesitou. Não tinha o hábito de falar sobre sua vida pessoal, especialmente com patrões. Mas havia algo na voz de Dante, uma sinceridade que a fez querer se abrir. "O pai dela..." começou e parou. "Quando eu era casada, ele controlava tudo. Cada real que eu ganhava, cada amiga que eu tinha, cada lugar que eu ia. Ele dizia que eu era incapaz, que nunca conseguiria me sustentar sozinha." Dante não disse nada, mas ela sentiu que ele estava ouvindo de verdade. "Quando me separei, jurei para mim mesma que provaria que ele estava errado, que eu poderia dar uma vida digna para Sofia, que eu poderia ser mãe e pai ao mesmo tempo se fosse necessário. E você conseguiu", disse ele baixinho. "Estou conseguindo. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas..." Ela olhou para Sofia, que ria alto enquanto Gabriel a ensinava a plantar sementes num vasinho. "Por ela, eu consigo qualquer coisa." Dante assentiu, e Isabela teve a impressão de que ele entendia aquele sentimento melhor do que muita gente.
O resto da tarde passou rápido demais. As crianças não queriam se separar, inventando 1000 desculpas para prolongar a brincadeira. Quando Isabela finalmente disse que precisavam ir embora, Sofia fez uma cara tão triste que partiu o coração de todos os adultos presentes. "Posso voltar na semana que vem?" perguntou Sofia para Gabriel. "Pode", disse Gabriel, olhando para Dante em busca de confirmação. "Não pode, tio Dante?" "Pode", disse ele, surpreendendo Isabela. "Sofia é sempre bem-vinda aqui." No caminho para a portaria, Gabriel segurou a mão de Sofia. "Você é minha primeira amiga de verdade", disse ele baixinho. Sofia sorriu. "Você também é meu primeiro amigo de verdade." Isabela sentiu os olhos marejarem. Sua filha nunca havia tido oportunidade de fazer amizades verdadeiras. A rotina corrida, a falta de dinheiro para atividades extras, a constante mudança de ambientes devido aos trabalhos esporádicos. "Tchau, tio Dante", disse Sofia, acenando da portaria. "Obrigada por deixar eu brincar." Dante acenou de volta, e Isabela viu algo se mover em sua expressão. Uma ternura que ele tentava esconder. A viagem de volta para Realengo foi melancólica. Sofia adormeceu no ônibus, exausta, mas feliz, segurando ainda o leãozinho de massinha que Gabriel havia feito para ela. Isabela a observava, pensando em como havia sido perfeito ver sua filha tão feliz. Era quase 10 da noite quando chegaram ao apartamento. Isabela carregou Sofia, que dormia profundamente, e a colocou na cama sem nem trocar sua roupa. A menina estava exausta da day mais emocionante de sua vida. Isabela se trocou e se preparou para dormir também, mas o sono não vinha. Ficou olhando para o teto, repassando os acontecimentos do dia. A forma como Dante havia olhado para Sofia. Como ele havia sido gentil e acolhedor. Como havia algo em seus olhos quando observava as duas crianças brincando. O celular vibrou. Uma mensagem. "Isabela, é Dante. Queria agradecer pelo dia de hoje. Gabriel não para de falar sobre quando vocês vão voltar. Descanse bem." Ela digitou e apagou várias respostas antes de mandar. "Obrigada por receber Sofia tão bem. Ela também não para de falar sobre Gabriel." A resposta veio rápido. "Ela é muito bem-vinda sempre." Isabela sorriu no escuro. Havia algo mudando ali, algo que ia além da relação profissional. Mas era perigoso pensar nisso. Ela não podia se dar ao luxo de confundir as coisas, de criar expectativas que poderiam ser frustradas. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Isabela adormeceu com um sorriso no rosto. A segunda semana de trabalho trouxe uma rotina diferente. Gabriel estava mais falante, mais sorridente, constantemente perguntando quando Sofia voltaria. Dante passou a chegar mais cedo do trabalho, e Isabela percebia que ele observava a interação dela com Gabriel com um interesse que ia além da supervisão profissional. Na quinta-feira dessa semana, Isabela teve que ficar até mais tarde. Gabriel havia tido uma manhã difícil, um pesadelo durante a noite sobre seus pais, e precisou de mais atenção e carinho. Dante ligou dizendo que chegaria tarde, uma reunião de negócios que se estenderia noite adentro. Carmen já havia ido embora quando Isabela percebeu que estava escurecendo lá fora. Sofia estava na casa da vizinha, mas era tarde demais para pegar o último ônibus para Realengo. Ela verificou o horário, quase 11 da noite. Gabriel finalmente havia adormecido depois de muita conversa e 2 histórias. Isabela o cobriu com carinho e saiu do quarto dele, fechando a porta devagar. Na sala, ela pegou o celular para ligar para Dona Fátima e avisar que só conseguiria buscar Sofia na manhã seguinte. Mas antes que pudesse discar, uma onda de exaustão a atingiu como uma parede. As noites mal dormidas, a tensão constante de provar que merecia aquele emprego, a preocupação com Sofia, tudo isso se acumulou de uma vez. Isabela se sentou no sofá da sala apenas para descansar 1 minuto antes de fazer a ligação. Só 1 minuto. Ela acordou com o som de uma chave na fechadura. Por um momento, desorientada, não sabia onde estava.
A sala estava escura, apenas iluminada pela luz suave que vinha do corredor. Ela estava deitada no sofá, usando uma das almofadas como travesseiro. Passos. Alguém entrou na sala e parou. Isabela sentiu um olhar sobre ela antes mesmo de abrir os olhos. Isabela? A voz de Dante, baixa e preocupada. Ela abriu os olhos e o viu parado a alguns metros de distância, ainda vestindo o terno, mas com a gravata frouxa e uma expressão de surpresa no rosto. Dante! Ela se sentou rapidamente, completamente envergonhada. Me desculpe, Gabriel teve uma noite difícil e ficou tarde e eu... Está tudo bem, ele disse, aproximando-se devagar. Gabriel está dormindo? Sim, ele teve pesadelos sobre os pais. Consegui acalmá-lo, mas demorou um pouco para ele adormecer. Dante assentiu, e ela viu algo se mover em sua expressão. Acontece às vezes. Obrigado por cuidar dele. Isabela se levantou, alisando a roupa amarrotada. Eu preciso ir embora. Perdi o último ônibus, mas posso chamar um Uber. É muito tarde e muito perigoso, disse ele, e havia uma firmeza em sua voz que não admitia discussão. Você vai dormir aqui hoje. Não, eu não posso. Isabela. O modo como ele disse seu nome a fez parar. Não era o tom formal do patrão. Era algo mais pessoal, mais carinhoso. Você cuidou do Gabriel quando ele precisou, mesmo significando que perderia sua viagem para casa. Agora deixe que eu cuide de você. Ela o olhou, vendo algo em seus olhos que a desarma completamente. Não era pena. Não era condescendência. Era cuidado genuíno. A suíte de hóspedes está sempre preparada, continuou ele. Amanhã Carmen pode emprestar roupas limpas para você, e você pode ficar à vontade. Isabela queria protestar, manter a distância profissional, mas a exaustão e a gentileza inesperada dele a desarmaram completamente. Obrigada, disse baixinho, só por esta noite. Dante a conduziu até a suíte de hóspedes, um quarto maior que todo o seu apartamento, com uma cama que parecia um sonho e banheiro privativo. Há toalhas limpas no banheiro e um roupão se precisar, disse ele na porta. Durma bem, Isabela. Dante? Ela o chamou quando ele ia se afastar. Ele se virou. Obrigada, por tudo. Ele assentiu e se afastou, mas Isabela teve a impressão de que ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Sozinha no quarto luxuoso, Isabela se deu conta do que havia acontecido. Pela primeira vez em mais de 2 anos, alguém havia cuidado dela. Alguém havia se preocupado o suficiente para não deixá-la viajar sozinha e tarde da noite. E pela primeira vez, ela percebeu que seus sentimentos por Dante Ferreira estavam se tornando algo muito mais complicado do que uma simples relação de trabalho. Do outro lado da parede, Dante ficou acordado até de madrugada, pensando na imagem de Isabela dormindo em seu sofá. Havia algo de tão vulnerável e ao mesmo tempo tão forte naquela cena que mexeu com ele de uma forma que não esperava. E pela primeira vez em 2 anos, ele se permitiu pensar que talvez sua vida pudesse ter espaço para algo além do trabalho e da responsabilidade com Gabriel. Talvez estivesse na hora de permitir que alguém cuidasse dele também. Isabela acordou com o som suave de ondas quebrando na praia. Por um momento, desorientada, pensou estar sonhando. A cama era macia demais, os lençóis finos demais, e havia uma claridade dourada entrando pela janela que não existia em seu apartamento em Realengo. Então se lembrou. Estava na suíte de hóspedes da cobertura de Dante. Sentou-se na cama, observando o quarto luxuoso à luz do dia. Era surreal estar ali, naquele ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Pegou o celular, 7 da manhã de sexta-feira. Havia uma mensagem de Dona Fátima dizendo que Sofia estava bem e tinha tomado café. Uma batida suave na porta a fez saltar da cama. Isabela, sou Carmen. Trouxe algumas roupas limpas para você. Quando abriu a porta, a governanta entrou com um sorriso maternal, carregando um conjunto de roupas cuidadosamente dobradas. Bom dia, querida. Dormiu bem? Muito bem. Obrigada, Carmen. E me desculpe por...
Não se desculpe por nada, Carmen a interrompeu. O Sr. Dante me contou que você ficou até tarde cuidando do Gabriel. Foi muito bom ter alguém aqui para ele. Isabela pegou as roupas, uma calça social elegante e uma blusa de seda que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Não sei se posso usar isso. Claro que pode. São roupas que eu uso para ocasiões especiais, mas ficaram guardadas tempo demais. Carmen sorriu. Vai ficar linda. E Isabela, o Sr. Dante pediu para você tomar café com ele antes de Gabriel acordar. Ele quer conversar com você. O coração de Isabela se acelerou. Conversar sobre o quê? Sobre ela ter dormido ali? Sobre estar cruzando limites profissionais? Após um banho revigorante no banheiro luxuoso da suíte, Isabela se vestiu com as roupas emprestadas. No espelho, viu uma versão de si mesma que quase não reconhecia. Elegante, sofisticada, como se pertencesse àquele mundo. Encontrou Dante na varanda da cozinha, tomando café enquanto observava o mar. Ele estava diferente também, sem terno, vestindo apenas uma calça jeans e uma camisa branca, os cabelos ligeiramente desalinhados. Parecia mais jovem, mais acessível. Bom dia, disse ela, hesitante. Ele se virou e, por um momento, pareceu surpreso ao vê-la. Seus olhos percorreram rapidamente sua aparência antes de se fixarem no rosto dela. Bom dia. Dormiu bem? Muito bem, obrigada. Ela se sentou na cadeira que ele indicou. Dante, sobre ontem à noite, eu quero me explicar. Não precisa se explicar, ele disse, servindo café para ela. Você cuidou de Gabriel quando ele precisou. Eu só fiz o mesmo por você. Isabela aceitou a xícara, observando as mãos dele, fortes, mas delicadas ao mesmo tempo. Mesmo assim, foi inapropriado eu adormecer no seu sofá. Não vai acontecer novamente. E se eu disser que não me importo se acontecer novamente? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Isabela ergueu os olhos e encontrou os dele, cinzentos e intensos, estudando seu rosto. Não entendo. Dante se inclinou ligeiramente para a frente. Isabela, nas últimas semanas, observei uma mudança em Gabriel que eu achava impossível. Ele volta a sorrir, a fazer planos, a ser criança. E isso é por sua causa. Ele é um menino maravilhoso, só precisava de atenção, carinho, alguém que o visse como uma criança, não como uma responsabilidade. Dante fez uma pausa. Coisas que eu não consegui dar a ele como deveria. Isabela viu uma vulnerabilidade nos olhos dele que a desarma completamente. Você fez o melhor que pôde. Perder uma família inteira. Isso deve ter sido devastador. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dante ficou olhando para o mar, e Isabela viu músculos tensionarem em sua mandíbula. Você não sabe a história toda, disse ele finalmente. Não precisa me contar se não quiser. Quero. Ele a olhou novamente. Por algum motivo, eu quero que você saiba. Dante se levantou e caminhou até a grade da varanda, as mãos apoiadas no metal, olhando para o horizonte. Há 2 anos, meu irmão Tomás estava passando por um momento difícil no casamento. Mariana, minha cunhada, queria que ele passasse mais tempo em casa com Gabriel. Tomás veio conversar comigo, pedir conselhos sobre como equilibrar trabalho e família. Isabela permaneceu em silêncio, sentindo que essa era uma história que ele raramente contava. Eu disse a ele que trabalho vem primeiro, que família é importante, mas que responsabilidades profissionais não podem ser negligenciadas. A voz de Dante ficou mais rouca. Eu disse isso porque era o que eu vivia. Trabalhava 16 horas por dia. Chegava em casa quando Helena e Léo já estavam dormindo. Isabela sentiu o coração apertar ao ouvir os nomes. Helena era minha esposa. Léo, meu filho. Ele tinha 4 anos. Dante fechou os olhos por um momento. Naquela época, eu achava que estava construindo um futuro para eles, garantindo estabilidade financeira. Achava que teria tempo para a família depois que a empresa estivesse consolidada. Dante. Naquela sexta-feira, Mariana ligou para Tomás chorando. Disse que não aguentava mais se sentir abandonada
que queria que eles fossem para a casa dos pais dela no interior, passar o fim de semana juntos. Tomás veio me pedir para assumir uma reunião importante que ele tinha no sábado. Isabela viu as mãos dele se fecharem em punhos sobre a grade. Eu disse não. Disse que ele estava sendo irresponsável, que aquela reunião poderia definir um contrato de milhões, que ele tinha que aprender a separar vida pessoal de trabalho. Dante se virou para ela, e Isabela viu uma dor tão profunda em seus olhos que teve vontade de se levantar e abraçá-lo. Na sexta à noite, Helena me pediu para cancelar minha viagem de negócios do fim de semana. Disse que Léo estava perguntando por que o papai nunca brincava com ele. Eu disse que não podia, que era uma reunião muito importante. Isabela já imaginava onde a história estava indo, e sentiu náusea. Helena decidiu levar Léo para passar o fim de semana com Tomás e Mariana. Disse que as crianças podiam brincar juntas enquanto os adultos conversavam sobre coisas de gente grande. Sua voz falhou. Ela estava tentando me dar uma lição, mostrando como uma família podia ser feliz sem trabalhar 24 horas por dia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela, mesmo antes dele terminar. Era uma estrada que eles conheciam bem. Tomás estava dirigindo. Um caminhão perdeu o freio numa descida. Dante engoliu em seco. Eles disseram que foi instantâneo, que ninguém sofreu. Isabela se levantou e, sem pensar, se aproximou dele. Colocou uma mão suavemente em seu braço. Perdi minha família porque priorizei trabalho, e quase perdi Gabriel pelos mesmos motivos. Ele olhou para ela. Até você chegar e me mostrar que ainda havia tempo de fazer diferente. Dante, a culpa não foi sua. Foi um acidente terrível, mas... Foi sim, ele disse com firmeza. Se eu tivesse sido o marido e pai que eles mereciam, Helena e Léo estariam em casa naquela manhã de sábado, não na estrada. Isabela viu que era inútil argumentar. Aquela culpa estava tão enraizada nele que tinha se tornado parte de sua identidade. E Gabriel? Como ele ficou depois de perder os pais? Arrasado. Passou meses sem falar. Teve que fazer terapia. E eu? Dante passou a mão pelos cabelos. Eu não sabia como cuidar de uma criança traumatizada. Contratei babás, psicólogos, professores particulares. Tudo o que o dinheiro podia comprar, menos a única coisa que ele realmente precisava. Que era amor, presença. Alguém que o colocasse em primeiro lugar. Isabela sentiu o coração se partir. Mas você ama Gabriel. Amo. Mas amor e cuidado são coisas diferentes. Você me ensinou isso. Ele se virou completamente para ela. Vendo você com ele, vendo como ele responde ao seu carinho, entendi o que estava faltando. Gabriel sabe que você o ama, disse Isabela suavemente. Ele fala de você com tanto orgulho, porque finalmente comecei a estar presente, por sua causa. Dante deu um passo na direção dela. Isabela, você não salvou apenas Gabriel. Você salvou a mim também. O momento foi interrompido pelo som de passos correndo e uma voz animada. Isabela? Você dormiu aqui? Gabriel apareceu na varanda, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e um sorriso enorme no rosto. Dormi, disse ela, se afastando discretamente de Dante e se abaixando para ficar na altura do menino. Fiquei cuidando de você ontem à noite, lembra? E ficou muito tarde para eu voltar para casa. Que legal! Sofia pode dormir aqui também quando ela vier? Podemos fazer festa do pijama. Isabela riu, sentindo o clima pesado se dissipando. Vamos ver, ok? Que tal tomarmos café da manhã juntos? Durante o café, Gabriel tagarelou sobre os planos para quando Sofia visitasse novamente, sobre os desenhos que queria fazer para ela, sobre como queria ensinar a ela a jogar videogame. Dante participava da conversa, mas Isabela sentia seu olhar sobre ela constantemente. Depois que Gabriel saiu para se arrumar, Dante a acompanhou até a sala. Isabela, sobre o que conversamos? Fica entre nós, ela disse rapidamente. E obrigada por confiar em mim. Não é só confiança, disse ele parando na frente dela. É mais que isso. Isabela sentiu o coração disparar.
Dante. Eu sei que é complicado. Eu sei que você trabalha para mim, que temos responsabilidades com Gabriel e Sofia. Mas não posso ignorar o que estou sentindo. O que você está sentindo? Perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Que pela primeira vez em 2 anos, acordo pensando em algo além de trabalho. Que fico ansioso para chegar em casa porque sei que você estará aqui. Que quando olho para você com Gabriel, ou quando vejo vocês duas juntas... Ele fez uma pausa. Eu vejo uma família. Eu vejo um futuro que achei que tinha perdido para sempre. Isabela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Dante, Você não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Só precisava que você soubesse. Mas Isabela já sabia sua resposta. Sabia desde a primeira noite que dormira ali, quando ele havia cuidado dela. Talvez desde antes disso. Eu também sinto, disse ela, a voz embargada. Eu também fico ansiosa para vir trabalhar, não só pelo emprego, mas para ver você. E quando você olha para Sofia com carinho, quando vejo Gabriel feliz por sua causa... Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu também vejo uma família. Dante deu um passo na direção dela, erguendo a mão para tocar seu rosto. Isabela, mas temos que ter cuidado, disse ela, colocando a própria mão sobre a dele. Gabriel e Sofia são nossa prioridade. Não podemos fazer nada que os machuque. Não vou deixar nada machucar vocês 3, disse ele com firmeza. Nunca mais. Naquele momento, olhando nos olhos dele, Isabela soube que sua vida havia mudado definitivamente. Não era apenas sobre o emprego, não era apenas sobre estabilidade financeira. Era sobre encontrar alguém que a via como ela realmente era, forte, capaz, digna de amor. O fim de semana que se seguiu foi diferente de todos os outros. Isabela levou Sofia para a cobertura no sábado e pela primeira vez elas ficaram para jantar. Dante cozinhou. Algo que surpreendeu a todos, incluindo Carmen. Não sabia que o senhor cozinhava, disse Carmen, observando-o preparar um molho de tomate para macarrão. Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim, disse ele, piscando para Isabela. O jantar foi uma experiência mágica. As 2 crianças tagarelavam sobre tudo e nada. Dante contava histórias engraçadas de seus tempos de faculdade. E Isabela se sentiu parte de algo que nunca imaginou ter. Uma família de verdade. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala, Isabela e Dante ficaram na cozinha arrumando a louça. Você não precisa fazer isso, disse ele, tentando tirar o prato das mãos dela. Quero fazer, disse ela sorrindo. É bom fazer coisas normais, cotidianas. Coisas de família, ele disse baixinho. Sim, ela concordou. Coisas de família. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio confortável, cheio de possibilidades não ditas. Isabela, disse Dante quando terminaram. Eu sei que é cedo. Eu sei que temos que ir devagar por causa das crianças, mas... Você gostaria de jantar comigo? Só nós 2? Isabela sentiu o estômago revirar de nervosismo e empolgação. Como um encontro. Como um encontro, ele confirmou sorrindo. Eu adoraria, disse ela. Mas e as crianças? Carmen pode ficar com elas. Ela adora Gabriel e Sofia. Isabela assentiu, sentindo-se como uma adolescente sendo convidada para seu primeiro encontro. Então é um sim? Perguntou ele. É um sim, disse ela sorrindo. Dante se aproximou dela, e por um momento, Isabela pensou que ele fosse beijá-la. Mas ele apenas tocou seu rosto delicadamente. Estou feliz, disse ele simplesmente. Eu também, respondeu ela. Da sala, chegaram risadas de Gabriel e Sofia, um som que agora representava tudo o que Isabela mais queria proteger no mundo. Ela olhou para Dante e viu o mesmo sentimento refletido em seus olhos. Talvez, finalmente, depois de tanto sofrimento e luta, eles tivessem encontrado seu caminho para a felicidade. Mas como Isabela aprenderia em breve, a felicidade é algo frágil e existem pessoas dispostas a destruí-la por maldade ou ganância. E o passado de Isabela estava prestes a bater à sua porta de uma forma que ela jamais imaginara possível.
A felicidade de Isabela durou exatas 2 semanas. 2 semanas de jantares em família, de Gabriel e Sofia brincando juntos como irmãos, de conversas longas com Dante depois que as crianças dormiam. 2 semanas de uma rotina que ela jamais havia sonhado ter. Acordar na suíte de hóspedes da cobertura, tomar café da manhã olhando para o mar, sentir-se parte de uma família de verdade. 2 semanas até o telefone tocar numa segunda-feira de manhã, destruindo tudo como um furacão. Isabela estava ajudando Gabriel com um desenho quando o celular vibrou. Dr. Silveira, o advogado que havia conseguido através de uma indicação meses atrás, quando os problemas com Rodrigo começaram a se intensificar. Alô, doutor. Isabela, preciso vê-la urgentemente. Hoje, se possível. O tom grave na voz do advogado fez o estômago de Isabela afundar. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo entrou com uma ação de modificação de guarda. Ele está alegando mudança substancial nas suas condições de vida e pedindo guarda unilateral de Sofia. O mundo parou. Isabela sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa onde Gabriel desenhava. Como assim? Que mudança? Isabela, você pode vir ao meu escritório agora? Prefiro explicar pessoalmente. Eu estou trabalhando, mas... Traga Sofia com você. Vamos precisar conversar sobre algumas coisas. Quando desligou o telefone, Isabela estava tremendo. Gabriel a observava com preocupação. Isabela, você está bem? Você ficou branca. Estou bem, meu amor, mentiu, forçando um sorriso. Só preciso resolver uma coisa. Vou falar com seu tio, ok? Encontrou Dante no escritório, concentrado em alguns relatórios. Quando ela bateu na porta, ele ergueu os olhos e imediatamente percebeu que algo estava errado. Isabela, o que aconteceu? Preciso sair. É sobre Sofia. Problemas legais. Dante se levantou imediatamente. Que tipo de problemas? Isabela hesitou. Nas últimas semanas, tinha evitado falar sobre Rodrigo, não querendo contaminar a felicidade que haviam encontrado com os problemas do passado. O pai dela está tentando tirar a guarda de mim. A expressão de Dante se endureceu. Por quê? Não sei ainda. Meu advogado quer me ver urgentemente. Ela passou a mão pelos cabelos nervosa. Dante, eu preciso buscar Sofia na creche e ir ao escritório dele. Posso faltar hoje? Claro que pode. Ele se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela. Quer que eu vá com você? Não, não é necessário. Isabela, se isso afeta Sofia, afeta você. E se afeta você, afeta a mim também. Seus olhos eram firmes. Deixe-me ajudar. 1 hora depois, Isabela estava no escritório do Dr. Silveira com Sofia no colo. A menina brincava com um brinquedo, alheia à gravidade da situação. Doutor. Silveira era um homem de 50 anos, experiente em direito de família, mas sua expressão preocupada não era um bom sinal. Isabela, vou ser direto. Rodrigo contratou um escritório de advocacia muito caro e agressivo. Eles entraram com uma petição alegando que suas condições de vida mudaram drasticamente e que isso pode não ser benéfico para Sofia. Que mudança? Eu tenho um emprego estável, estou morando num lugar seguro. Exatamente. Dr. Silveira ajustou os óculos. Eles estão alegando que você está coabitando com um homem rico em troca de benefícios e que isso caracteriza um ambiente moralmente inadequado para uma criança. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Coabitando? Eu trabalho para ele. Sou babá do sobrinho dele. Eu sei, mas eles conseguiram fotos, Isabela. O advogado abriu uma pasta e mostrou várias fotografias. Isabela se viu caminhando com Sofia pela Barra da Tijuca, entrando no prédio de Dante, saindo de manhã vestindo roupas diferentes das que havia entrado. Uma foto dela e Dante no mercado, comprando ingredientes para o jantar de família do último sábado. Como eles conseguiram isso? Rodrigo contratou um investigador particular. Há semanas que está sendo seguida. Isabela se sentiu violada, exposta. Sofia ainda brincava em seu colo,
sem entender que sua vida estava sendo despedaçada por adultos cruéis. O que mais eles têm? Dr. Silveira hesitou. Declarações de vizinhos em Realengo dizendo que você raramente dorme em casa. Registros de que Sofia passa fins de semana inteiros fora de casa. E... Ele pausou. Eles estão alegando que você está usando a criança para se aproximar de um homem rico, colocando interesses financeiros acima do bem-estar dela. Isso é mentira! Isabela explodiu, assustando Sofia. Ela rapidamente acariciou os cabelos da filha para acalmá-la. Tudo o que faço é por ela. Eu acredito em você, Isabela, mas um juiz pode interpretar diferente, principalmente com a equipe jurídica que eles contrataram. O que eu faço? Primeiro, você precisa entender que eles vão tentar pintar você como uma mulher interesseira que usa a filha para conseguir vantagens. Segundo, vamos precisar de uma defesa muito forte. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu não tenho dinheiro para uma defesa forte. Mal consigo pagar seus honorários. Dr. Silveira a olhou com compaixão. Isabela, vou ser honesto. O escritório que Rodrigo contratou é um dos melhores do Rio. Eles são implacáveis em casos de guarda. E com as evidências que têm... Evidências? Que evidências? Eu cuidar bem da minha filha é evidência de quê? Para eles, é evidência de que você está vivendo acima de suas possibilidades e que isso só é possível através de favores sexuais. A crueldade das palavras atingiu Isabela como uma bofetada. Ela abraçou Sofia mais forte, sentindo o cheiro doce dos cabelos da filha. Quando é a audiência? Em 2 semanas. Isabela, eu vou fazer tudo o que puder, mas preciso que você se prepare para a possibilidade de... Não, ela o interrompeu. Não vou me preparar para perder minha filha. Vou lutar. Quando saiu do escritório do advogado, Isabela estava destruída por dentro, mas mantinha uma fachada calma para Sofia. Na viagem de volta à Barra, a menina cochilou em seus braços, e Isabela aproveitou para chorar silenciosamente. Como sua vida havia se complicado tanto. 2 semanas atrás estava feliz, planejando um futuro. Agora, tudo o que conquistara estava sendo usado contra ela. Quando chegou à cobertura, encontrou Dante esperando na sala. Gabriel estava no quarto, assistindo desenhos. Como foi? Perguntou ele, se aproximando. Isabela colocou Sofia no sofá, onde a menina continuou dormindo, e se virou para Dante. A expressão dele mudou imediatamente ao ver seu rosto. Ruim? Pior que ruim. Isabela contou tudo. As fotos, as alegações, a audiência. Com cada palavra, via a expressão de Dante ficar mais dura. Eles estão usando nossa aproximação contra você, disse ele quando ela terminou. Sim, estão dizendo que sou uma interesseira que usa Sofia para conseguir favores de um homem rico. Dante ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava fria como Isabela nunca havia ouvido. Isso não vai acontecer. Dante, você não entende. Eles têm um exército de advogados, evidências que podem ser interpretadas mal. Isabela. Ele se aproximou, pegando o rosto dela entre as mãos. Olhe para mim. Isso não vai acontecer. Eu não vou deixar ninguém separar você de Sofia. Mas como? Eu tenho recursos, tenho contatos e tenho algo que eles não têm. O quê? A verdade, e um advogado melhor que o deles. Nas horas que se seguiram, Isabela viu um lado de Dante que não conhecia. O empresário implacável que construiu um império. Ele fez ligação após ligação, acionou contatos, mobilizou recursos. Maurício, preciso de você, disse ele ao telefone com alguém. Caso de guarda. Urgente. Contra o escritório Tavares em Associados. Sim, é contra eles. E Maurício, eu quero que você os destrua. Isabela observava tudo meio atordoada. Era reconfortante ver que Dante estava lutando por ela, mas também era assustador perceber o poder que ele tinha. Dante, disse ela quando ele terminou as ligações. Isso vai custar uma fortuna. Eu não posso... Não é sobre dinheiro. Ele a interrompeu. É sobre família.
E você e Sofia são minha família agora. As lágrimas que Isabela estava segurando finalmente caíram. Dante, se eles descobrirem que você está me ajudando, vão usar isso contra mim também. Vão dizer que confirma a teoria deles. Então vamos dar a eles algo mais para pensar. Como assim? Dante ficou em silêncio por um momento. Depois pegou a mão de Isabela. Case comigo. Isabela parou de respirar. O quê? Case comigo. Se formos casados, não podem alegar que você está coabitando por interesse. Podem apenas alegar que encontrou alguém que a ama e quer construir uma família com você. Dante, você não pode estar falando sério. Casamento por conveniência? Por causa de um processo? Quem disse que seria por conveniência? Seus olhos eram intensos. Isabela, eu amo você. Amo Sofia. Quero vocês duas na minha vida para sempre. O processo apenas acelerou algo que eu já estava pensando em fazer. Isabela o olhou em choque. Você estava pensando em casamento? Todas as noites, quando vejo você colocando Sofia para dormir, quando vejo Gabriel feliz como nunca foi, quando acordo e você está aqui, ele sorriu. Sim, estava pensando em casamento. Mas assim, por pressão, por medo, não por pressão. Por amor, por família, por futuro. Ele apertou a mão dela. Isabela, eu quero me casar com você se tivesse processo ou não. A única diferença é que agora tem urgência. Sofia se mexeu no sofá, acordando do cochilo. Olhou para os dois adultos de mãos dadas e sorriu sonolenta. Vocês vão se casar? Perguntou com a intuição das crianças. Isabela e Dante se olharam e ambos riram, apesar da tensão. O que você acha? Perguntou Dante para Sofia. Acho que seria legal. Assim eu e Gabriel seríamos irmãos de verdade. Sofia, disse Isabela suavemente. Você gostaria disso? Do Dante ser seu padrasto? Sofia pensou seriamente por um momento. Depois se levantou e correu para Dante, subindo em seu colo. Você ia cuidar bem da gente? Para sempre, prometeu ele, abraçando a menina. Então sim, eu quero. Isabela olhou para os dois, o homem que amava e a filha que era sua vida inteira, e soube que, independente das circunstâncias, aquela era a decisão certa. Está bem, disse ela baixinho, vamos nos casar. Mas no fundo do coração, Isabela sabia que Rodrigo não desistiria facilmente. E que as próximas 2 semanas seriam as mais difíceis de sua vida. Ela estava certa. Nos dias que se seguiram, Rodrigo intensificou os ataques. Apareceu na creche de Sofia tentando buscá-la, alegando ter direito como pai. Espalhou boatos no bairro de Isabela. Chegou mesmo a ligar para Carmen, se passando por parente e tentando obter informações sobre a rotina da casa. Ele está desesperado, disse Maurício, o advogado de Dante, durante uma reunião. Isso é bom para nós. Pessoas desesperadas cometem erros. Que tipo de erros? Perguntou Isabela. Ele está agindo de forma obsessiva, persecutória. Isso pode caracterizar assédio, e assediadores não ganham guarda de crianças. Isabela começou a documentar tudo. As ligações, as tentativas de buscar Sofia, as ameaças veladas. Dante contratou segurança particular para acompanhá-la quando saía com Sofia. Uma semana antes da audiência, Rodrigo fez sua jogada mais baixa. Isabela estava no supermercado com Sofia quando ele apareceu. Há meses que não o via pessoalmente, e o choque foi imenso. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Vim ver minha filha. Ele se abaixou na altura de Sofia, que se escondeu atrás de Isabela. Oi, princesa. Lembra do papai? Sofia o observou com cautela, mas não disse nada. Rodrigo, você não pode ficar aparecendo assim. Temos um acordo de visitas. E acordo que você quebrou ao envolver nossa filha nesse circo, ele disse se levantando. Isabela, você destruiu nossa família por ganância. Agora quer destruir a vida de Sofia também. Eu não destruí nada. Você que era controlador e...
E agora você encontrou um homem mais rico para controlar você. Ele riu amargamente. Pelo menos seja honesta, Isabela. Você sempre quis uma vida de luxo. Só não conseguiu comigo porque eu não era rico o suficiente. Isabela sentiu a raiva subir, mas se controlou por causa de Sofia. Rodrigo, por favor, vá embora. Sofia está assustada. Sofia está assustada porque você a encheu de mentiras sobre mim. Ele se virou para a menina novamente. Princesa, papai quer que você venha morar com ele, numa casa só nossa, sem estranhos. Eu não quero, disse Sofia baixinho, se agarrando mais à perna de Isabela. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Viu o que você fez? Alienou minha própria filha contra mim? Rodrigo, pare. Você está assustando ela. Em uma semana, Isabela, ela vai ser minha. E você vai descobrir o que significa perder a pessoa mais importante da sua vida. Ele saiu do supermercado, deixando Isabela tremendo e Sofia chorando. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Isabela se sentou na varanda da cobertura com Dante. As luzes da cidade brilhavam abaixo deles, mas ela mal conseguia apreciar a vista. Ele apareceu no supermercado hoje, contou ela. Assustou Sofia. Dante fechou os punhos. Isso caracteriza assédio. Dante, e se não der certo? E se o juiz acreditar nele? Não vai acontecer. Mas e se acontecer? E se eu perder Sofia? Dante se virou para ela, pegando seu rosto entre as mãos. Isabela, olhe para mim. Você é uma mãe maravilhosa. Sofia é feliz, saudável, amada. Qualquer juiz consegue ver isso. Mas as fotos, as alegações, são mentiras, e a verdade sempre prevalece. Isabela queria acreditar nele, mas o medo a consumia. Em 6 dias, estaria num tribunal lutando pelo direito de continuar sendo mãe de sua própria filha. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se perguntou se seu amor por Sofia seria suficiente para vencer o ódio e a ganância de Rodrigo. A resposta viria em breve. Mas até lá, tudo o que podia fazer era rezar e se preparar para a batalha mais importante de sua vida. O dia da audiência amanheceu cinzento no Rio de Janeiro. Isabela acordou antes do alarme, o estômago revirado de nervosismo. Ao seu lado, na cama king size da suíte de hóspedes, Sofia dormia tranquilamente, alheia ao fato de que aquele dia definiria seu futuro. Isabela se levantou devagar, para não acordar a filha, e caminhou até a janela. Lá embaixo, o mar estava agitado, as ondas quebrando com força na praia. Uma tempestade se aproximava. Uma batida suave na porta a fez se virar. Dante entrou, já vestido com um terno impecável, carregando uma xícara de café. — Como você está? Perguntou ele, aproximando-se. Apavorada, admitiu Isabela, aceitando o café. E se der errado, Dante? E se eu perder ela? Não vai perder. Ele a envolveu num abraço firme. Maurício é o melhor advogado de família do país. Temos evidências sólidas. E, mais importante, temos a verdade. A verdade nem sempre vence, murmurou Isabela contra o peito dele. Esta vai vencer. Eu prometo. 2 horas depois, Isabela estava no Fórum da Barra da Tijuca, vestindo um terno elegante que Carmen havia emprestado. Dante estava ao seu lado, imponente e sereno, irradiando uma confiança que ela gostaria de sentir. Maurício, o advogado, era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e olhar penetrante. Ele havia estudado o caso obsessivamente nas últimas 2 semanas. Lembra-se do que conversamos, disse ele para Isabela antes de entrarem na sala. Seja honesta, seja direta e não se deixe provocar. Eles vão tentar fazê-la parecer instável emocionalmente. Do outro lado do corredor, Isabela viu Rodrigo pela primeira vez desde o encontro no supermercado. Ele estava acompanhado de 2 advogados de terno caro, uma mulher loira e um homem mais velho. Quando seus olhos se encontraram, Rodrigo sorriu. Um sorriso frio que fez Isabela estremecer. A sala de audiência era pequena e formal. A juíza, doutora Márcia Fonseca,
Era uma mulher de meia idade com expressão séria e experiente. Isabela havia pesquisado sobre ela. Era conhecida por priorizar o bem-estar das crianças acima de tudo. Sentem-se, disse a juíza quando todos entraram. Estamos aqui para analisar o pedido de modificação de guarda da menor Sofia Santos Miranda. Dr. Tavares, a palavra é sua. O advogado de Rodrigo se levantou. Era um homem alto e imponente, com a presença de quem estava acostumado a intimidar. Excelentíssima, meu cliente está profundamente preocupado com as condições em que sua filha está sendo criada. Temos evidências de que a genitora abandonou sua residência e está coabitando com um homem em troca de benefícios materiais, expondo a menor a uma situação de instabilidade moral e emocional. Isabela sentiu o sangue ferver. Mas Maurício tocou seu braço discretamente, lembrando-a de manter a calma. Apresentamos fotografias que comprovam que assim não ocorre. Santos frequenta assiduamente a residência do Sr. Dante Ferreira, um empresário milionário, pernoitando no local e levando a menor consigo. Esta situação caracteriza a prostituição disfarçada, expondo a criança a um ambiente inadequado. Protesto, disse Maurício se levantando. Meu cliente está fazendo alegações graves sem fundamentação legal. Defiro, disse a juíza. Dr. Tavares, mantenha-se nos fatos comprovados. Mas o dano estava feito. Isabela viu alguns presentes na sala, outros advogados, estagiários, olhando para ela com julgamento. Dr. Tavares continuou apresentando as fotografias, distorcendo cada imagem. Isabela, chegando à cobertura, virou encontros frequentes com homem rico. Sofia, brincando no jardim, virou criança sendo usada para seduzir empresário. Isabela, saindo de manhã com roupas diferentes, virou pernoite em troca de favores. Além disso, continuou o advogado, meu cliente descobriu que a senhora Santos abandonou completamente sua residência em Realengo, não sendo mais encontrada pelos vizinhos. A menor está sendo criada num ambiente de total instabilidade. Quando foi a vez de Maurício, ele se levantou com a calma de um predador experiente. Excelentíssima, meu cliente está sendo vítima de uma campanha difamatória, orquestrada por um ex-marido obsessivo, que não aceita o fato de que a senhora Santos reconstruiu sua vida. Maurício abriu sua pasta e começou a apresentar sua defesa. A senhora Santos trabalha como babá e cuidadora para o Sr. Dante Ferreira, um empresário respeitado. Ela cuida do sobrinho órfão dele, Gabriel, de 6 anos. O trabalho exige dedicação integral, incluindo fins de semana, quando a menor Sofia acompanha a mãe e brinca com Gabriel. Ele mostrou fotos das crianças brincando juntas, sorrindo, claramente felizes. Longe de ser um ambiente inadequado, Sofia está crescendo numa casa estruturada, com rotina educativa, cuidados de saúde de primeira qualidade e, o que é mais importante, está feliz. Maurício se virou para Rodrigo. O que não podemos aceitar é que o Sr. Miranda, que durante o casamento foi controlador e abusivo psicologicamente, agora use a filha como instrumento de vingança contra a ex-esposa que teve coragem de deixá-lo. Protesto! Gritou o Dr. Tavares. Indeferido, disse a juíza. Continue, Dr. Maurício. Temos aqui o depoimento da diretora da creche de Sofia, atestando que a menina nunca esteve tão bem cuidada. Temos laudos médicos comprovando que ela está saudável e feliz. E temos mais uma coisa. Maurício fez uma pausa dramática. Ontem a senhora Santos e o Sr. Ferreira se casaram no civil. Eles estão construindo uma família legítima, baseada no amor e no cuidado mútuo. Um murmúrio percorreu a sala. Isabela viu a expressão de Rodrigo se contorcer de raiva. Excelentíssima, continuou Maurício. Pedimos que seja ouvido o depoimento da menor Sofia, para que ela própria possa expressar seus sentimentos sobre a situação. A juíza assentiu. Tragam a menor. Quando Sofia entrou na sala, pequena e séria, Isabela sentiu o coração se despedaçar. Sua filha não deveria estar passando por aquilo. A juíza se dirigiu a Sofia com voz gentil. Oi, Sofia. Você sabe por que está aqui? Sofia assentiu. Porque o papai Rodrigo quer que eu more com ele, mas eu não quero. E por que você não quer?
porque ele grita com a mamãe e porque eu gosto de morar com o papai Dante e o Gabriel. A simplicidade e honestidade da resposta ecoaram pela sala. Sofia, disse a juíza, você gosta do Gabriel? Gosto muito. Ele é meu irmão agora. Ele me ensina a desenhar e a jogar videogame. E o Sr. Dante? Como ele trata você? Ele é muito legal. Ele faz panqueca no domingo e me leva para ver os peixinhos no aquário. E ele nunca grita. Rodrigo se mexeu na cadeira, visivelmente incomodado. Sofia, tentou a advogada de Rodrigo. Você não sente falta do seu papai, Rodrigo? Sofia pensou por um momento. Às vezes. Mas ele fica bravo muito fácil. O papai Dante nunca fica bravo comigo. Isabela viu lágrimas nos olhos de Dante quando Sofia o chamou de papai. Quando Sofia saiu da sala, a juíza chamou Isabela para depor. Senhora Santos, explique-me sua situação atual. Isabela respirou fundo. Excelentíssima, eu trabalho como babá para o Sr. Ferreira. Cuido de Gabriel, o sobrinho órfão dele. É um trabalho que exige dedicação integral, então muitas vezes fico na casa durante a semana. Sofia me acompanha nos fins de semana. E seu relacionamento com o Sr. Ferreira? Começou como uma relação profissional, mas evoluiu para algo pessoal. Nos apaixonamos observando nossas crianças brincarem juntas, vendo como elas se completavam. Decidimos nos casar e formar uma família. A senhora abandonou sua residência? Não abandonei. Ainda mantenho o apartamento em Realengo, mas passo mais tempo na cobertura por causa do trabalho e agora do casamento. Por que acha que o Sr. Miranda está pedindo a guarda? Isabela hesitou. Maurício havia a orientado a ser cuidadosa, mas ela decidiu ser completamente honesta. Porque ele não aceita que eu tenha conseguido reconstruir minha vida sem ele. Durante o casamento, ele era controlador. Decidia com quem eu podia falar, onde eu podia ir, como eu podia gastar dinheiro. Quando me separei, ele disse que eu nunca conseguiria me sustentar sozinha, que eu voltaria rastejando para ele. Sua voz ficou mais firme. Eu provei que ele estava errado. Consegui um bom emprego. Encontrei alguém que me ama e me respeita. Sofia está feliz e bem cuidada. Ele não suporta isso. Quando Rodrigo foi chamado para depor, Isabela viu sua verdadeira natureza emergir. Sr. Miranda, perguntou Maurício, quantas vezes visitou sua filha nos últimos 6 meses? As visitas foram dificultadas pela Isabela. Responda à pergunta. Quantas vezes? 2 ou 3 vezes. Segundo nossos registros, foram exatamente 2 vezes. Em uma delas, você gritou com a Sra. Santos na frente de Sofia. Confirma? Ela estava sendo difícil. Sim ou não? Sim, eu me exaltei. Senhor. Miranda, sua ex-esposa está atualmente empregada, casada e sua filha está visivelmente feliz. Por que exatamente quer a guarda? Rodrigo hesitou e Isabela viu a máscara de pai preocupado escorregar. Porque Sofia é minha filha. Eu tenho direitos. Direitos ou desejos de vingança? Protesto, gritou o Dr. Tavares. Mas era tarde demais. A natureza real de Rodrigo havia aparecido. Após os depoimentos, a juíza se retirou para deliberar. Isabela, Dante e Maurício ficaram no corredor, aguardando. Do outro lado, Rodrigo discutia acaloradamente com seus advogados. Como você acha que foi? Perguntou Isabela para Maurício. Melhor do que esperávamos. O depoimento de Sofia foi crucial, e Rodrigo se mostrou exatamente como ele é. 40 minutos depois, foram chamados de volta à sala. A juíza tinha uma expressão séria quando começou a falar. Analisei cuidadosamente todos os elementos apresentados. As fotografias mostram uma mulher trabalhando e construindo uma vida estável. Os depoimentos revelam uma criança feliz e bem adaptada. O laudo psicológico de Sofia mostra uma menina saudável emocionalmente. Isabela segurou a mão de Dante, mal conseguindo respirar. Por outro lado, vejo um genitor que visitou a filha apenas 2 vezes em 6 meses, que demonstrou comportamento controlador e obsessivo, e que claramente está usando a criança como instrumento de vingança pessoal.
A juíza olhou diretamente para Rodrigo. Senhor. Miranda, ser pai é muito mais do que ter direitos biológicos. É ser presente, é priorizar o bem-estar da criança acima dos próprios ressentimentos. Ela se virou para Isabela. Senhora Santos, a senhora demonstrou ser uma mãe dedicada que colocou o bem-estar de sua filha em primeiro lugar. Sua situação atual, emprego estável, casamento, ambiente familiar estruturado, é claramente benéfica para a menor. Isabela sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Portanto, indefiro completamente o pedido de modificação de guarda. Sofia permanecerá sob guarda materna. Além disso, determino que as visitas paternas sejam supervisionadas, dada a demonstração de comportamento obsessivo do genitor. O martelo da juíza ecoou pela sala como música para os ouvidos de Isabela. Caso encerrado. Isabela desabou em lágrimas nos braços de Dante. Ao lado deles, Maurício sorriu discretamente. Do outro lado da sala, Rodrigo saiu furioso, seguido por seus advogados. Acabou, sussurrou Dante no ouvido de Isabela. Acabou para sempre. No corredor, Isabela foi abraçada por Carmen, que havia acompanhado tudo. Gabriel e Sofia, que estavam brincando na sala de espera, correram para eles. Mamãe ganhou! Gritou Sofia, que havia entendido que algo bom tinha acontecido. Ganhamos todos, disse Dante, pegando Sofia no colo e abraçando Gabriel. Uma semana depois, Isabela estava na varanda da cobertura, observando o pôr do sol sobre o mar. O anel de casamento em seu dedo ainda parecia surreal, mas ao mesmo tempo perfeitamente natural. Dante se aproximou por trás, envolvendo-a num abraço. No que está pensando? Em como a vida pode mudar completamente em poucos meses, disse ela, se encostando nele. Lembra da primeira vez que vim aqui? Eu estava desesperada, disposta a qualquer coisa para conseguir o emprego. E eu era um homem amargo, fechado, que havia desistido da possibilidade de ser feliz. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Gabriel e Sofia brincarem no jardim. As duas crianças eram inseparáveis agora, verdadeiros irmãos de coração. Isabela, disse Dante, tem algo que quero te dar. Ele se afastou e voltou com uma pequena caixa de veludo. Isabela franziu as sobrancelhas. Eles já haviam se casado no civil numa cerimônia rápida para a audiência. Dante, o que é isso? Abra. Dentro da caixa estava o anel mais lindo que Isabela já havia visto. Um solitário com um diamante que brilhava como uma estrela. Nosso primeiro casamento foi por necessidade, disse Dante, se ajoelhando diante dela. Este é por amor. Isabela cobriu a boca com as mãos, as lágrimas correndo livremente. Isabela Santos Ferreira, você quer se casar comigo de novo? Desta vez, apenas porque nos amamos? Porque quero passar o resto da minha vida provando todos os dias que você e Sofia são as pessoas mais importantes do meu mundo? Sim, soluçou Isabela. Sim, eu quero. Quando Dante colocou o anel em seu dedo, Gabriel e Sofia apareceram correndo. Vocês vão se casar de novo? Perguntou Gabriel animado. Desta vez vai ter festa, disse Sofia, batendo palmas. Vai ter festa, confirmou Dante rindo. A maior festa que vocês já viram. 3 meses depois, a praia da Barra da Tijuca foi palco do casamento mais bonito que Isabela poderia ter sonhado. Não foi ostentoso, mas foi perfeito. Carmen havia se tornado como uma mãe para Isabela, ajudando com todos os detalhes. Gabriel e Sofia foram pajem e daminha, rindo e brincando durante toda a cerimônia. Dr. Silveira, que havia se tornado um amigo querido, conduziu a cerimônia. Maurício estava lá com a esposa. Até alguns vizinhos de Realengo, incluindo Dona Fátima, foram convidados. Quando Isabela caminhou pela areia em direção a Dante, vestindo um vestido simples, mas elegante, ela se lembrou da mulher desesperada que havia chegado àquela cobertura meses antes. Aquela mulher estava lutando apenas para sobreviver. Esta estava caminhando em direção a uma vida que nunca havia ousado sonhar.
Você está linda, sussurrou Dante quando ela chegou ao altar improvisado na areia. Você está perfeito, ela respondeu. Os votos foram simples e sinceros. Dante prometeu ser o pai que Gabriel e Sofia mereciam, o marido que Isabela sonhara ter. Isabela prometeu ser a parceira, companheira e amor da vida dele. Quando se beijaram como marido e mulher, as ondas do mar aplaudiram na praia, e Isabela soube que sua avó, onde quer que estivesse, estava sorrindo. A festa se estendeu até tarde, com música, dança e muita alegria. Gabriel e Sofia adormeceram juntos numa espreguiçadeira, exaustos, mas felizes. Senhorita Santos, disse uma voz atrás de Isabela. Ela se virou e viu Carmen se aproximando. Senhora Ferreira, corrigiu Isabela sorrindo. Senhora Ferreira, repetiu Carmen, emocionada. Quero que saiba que em todos os anos que trabalho para esta família, nunca vi o senhor Dante tão feliz. E Gabriel, aquele menino voltou a ser criança. Eles me salvaram tanto quanto eu os salvei, disse Isabela. É isso que famílias fazem, disse Carmen, abraçando-a. Salvam umas às outras. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e as crianças dormiam em seus quartos, Isabela e Dante ficaram na varanda, observando as estrelas. Sem arrependimentos? Perguntou Dante. Nenhum, disse Isabela, aninhando-se em seus braços. E você? Apenas um. Isabela se afastou para olhá-lo, preocupada. Qual? Deveria ter te encontrado antes. Isabela riu, beijando-o suavemente. Nos encontramos no momento certo, quando ambos estávamos prontos para esta família. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som das ondas e os sonhos tranquilos de suas crianças. Dante, disse Isabela baixinho. Obrigada. Por quê? Por me mostrar que merecia ser amada. Por dar a Sofia um pai de verdade. Por me dar a família que sempre sonhei. Obrigado a você, disse ele apertando-a mais forte. Por me ensinar a viver de novo. E ali, na varanda de uma cobertura na Barra da Tijuca, com o som do mar como trilha sonora e duas crianças dormindo em segurança, Isabela Santos Ferreira finalmente entendeu o verdadeiro significado da palavra lar. Não era um lugar. Era onde o amor morava. E o amor, finalmente, havia encontrado sua casa. E assim, queridos ouvintes, Isabela e Dante provaram que família não é definida por sangue, mas por amor, dedicação e pela coragem de abrir o coração, mesmo depois de ter sido despedaçado. Eles descobriram que às vezes nossa maior força vem nos momentos de maior vulnerabilidade, quando dormimos exaustos em sofás alheios e acordamos nos braços de quem se tornou nosso lar. Que uma criança órfã e uma menina sem pai podem se tornar irmãos verdadeiros. E que o amor real é aquele que não apenas nos aceita como somos, mas luta ao nosso lado quando o mundo tenta nos derrubar. Sofia e Gabriel nos ensinaram que crianças têm a sabedoria de reconhecer o amor verdadeiro e que às vezes elas são os cupidos mais eficazes que existem. Isabela nos mostrou que uma mãe guerreira nunca desiste e que merecemos ser amados não apesar de nossas lutas, mas por causa da força que demonstramos nelas. E Dante provou que nunca é tarde demais para reconstruir uma vida, para ser o homem que nossa família merece. Se essa história aqueceu seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas emocionais. Compartilhe nos comentários. Você acredita que as pessoas certas aparecem quando mais precisamos delas? Ou que às vezes precisamos ser quebrados para descobrir nossa verdadeira força? E lembrem-se sempre, em algum lugar do mundo existe uma família esperando por vocês, seja a que vocês vão formar ou a que vão escolher. Não desistam de acreditar no amor que cura, no amor que constrói, no amor que transforma vidas ordinárias em contos de fada reais. Nos vemos na próxima história aqui no Histórias Sem Fim, onde toda lágrima se transforma em sorriso e todo recomeço é uma nova chance de ser feliz. Até lá, que vocês tenham a coragem de dormir nos sofás da vida, porque nunca sabemos quem vai nos cobrir com carinho quando acordarmos. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês.